Querido amigo, aqui é o pastor Deusvânio, missionário na cidade de Cocos, Bahia, e eu gostaria de deixar para você uma breve mensagem da Palavra de Deus, cujo tema é O que farei de Jesus? E faço a leitura de Mateus capítulo 27, versículo 22. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Pilatos estava indeciso sobre o que ele deveria fazer com Cristo. Muitas pessoas estão como Pilatos, indecisas sobre o que vão fazer com Jesus. Algumas pessoas decidiram acreditar que Jesus seja apenas um Deus a ser adorado. Mas Jesus não é mais um Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. Ele é o único Deus que se fez homem e habitou entre nós. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, versos de 6 a 8, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Outras pessoas decidiram acreditar que Jesus foi apenas um mártir, um homem bom, um resultado de muitas reencarnações e que morreu na cruz apenas para nos deixar um bom exemplo. Está errado. No entanto, biblicamente falando, a morte de Jesus preste atenção, querido ouvinte, a morte de Jesus é a provisão de Deus para a maior necessidade do ser humano, a salvação da sua alma. Queridos ouvintes, Deus ele é perfeito, mas o homem é pecador e isto está escrito na Bíblia. Veja Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então, esses tipos de pensamentos são apenas resultado de um coração mau que está continuamente inclinado para o pecado e endurecidos contra a verdade de Deus. Por isso, nesta mensagem, eu quero lhe chamar a atenção, a fim de lhe alertar a não confiar em suas boas obras para a salvação. Você não consegue ser salvo a menos que você confie unicamente em Jesus Cristo. E por isso, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Pilatos era um homem indeciso e que também confiava em sua própria justiça. E veja bem, diante daquele alvoroço, ao ouvir tantas vozes gritando, pedindo a morte de Jesus, Pilatos então toma uma decisão, mas não uma decisão própria. Ele deixou que a multidão decidisse por ele. E nós sabemos que a multidão, a maioria das pessoas deste mundo, não quer ficar do lado de Jesus. Queridos amigos, diante da palavra de Deus, todos nós precisamos tomar uma decisão em relação ao que vamos fazer com Cristo. Você que está me ouvindo, talvez você diria como Pilatos: o que farei de Jesus? Foi o que Pilatos disse. E com essa expressão, Pilatos decidiu a não acreditar que Jesus fosse o Salvador enviado por Deus. E a pergunta é: e você? Você já decidiu o que vai fazer de Jesus? Seja qual for a sua decisão, querido ouvinte, a sua decisão vai fazer toda a diferença durante toda a eternidade que você terá após a sua morte. Se você decidir abandonar o caminho largo, o caminho de pecados, e colocar sua confiança em Cristo como seu Salvador, você irá gozar a vida eterna com Cristo no céu. Porém, querido ouvinte, se você decidir continuar no caminho largo, no caminho das trevas do pecado, você padecerá eterna condenação com o diabo no inferno. Isto é verdade.
Temos exemplos de pessoas que tomaram decisões em relação a Cristo. E os que decidiram viver nesse mundo sem Jesus, o fim de suas vidas foi trágico. E o pior, estão padecendo e continuarão a padecer eternamente no lago de fogo. A decisão de entregar-te a Cristo, querido ouvinte, é uma decisão sincera e você deve tomá-la urgentemente. Veremos alguns exemplos de decisões em relação a Cristo. Em primeiro lugar, a decisão de Judas. Judas tomou uma decisão errada com relação a Cristo. Mateus 27, versos de 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja que decisão trágica esta de Judas. Judas decidiu trocar Jesus por valores passageiros desta vida. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Para Judas, as 30 moedas de prata eram mais importantes. E para você, querido ouvinte, o que é mais importante para você? Jesus ou os bens materiais? Jesus ou os prazeres pecaminosos desta vida? Veja novamente o versículo 5. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O fim de Judas foi a morte e em seguida os tormentos do inferno. Imagine só, Judas está neste momento no inferno. Sabe por quê? Porque ele decidiu deixar Jesus fora de sua vida. Em segundo lugar, aquela multidão que assistia ao sofrimento de Jesus no Monte Calvário também tomou uma decisão errada com relação a Jesus Cristo. Mateus 27, versos 20, 21 e 25 diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Verso 25. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A multidão preferiu ficar do lado errado. Preferiu ficar do lado do pecado. Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não é verdade. Ainda mais se tratando do assunto renúncia de pecado e entrega a Jesus. Você não pode, querido ouvinte, tomar sua decisão baseando-se no que pensa a maioria das pessoas. O que o meu vizinho vai pensar se eu me converter a Cristo? O que os meus familiares vão pensar se eu me converter a Cristo? Não tome a sua decisão baseado no que pensa a multidão. Em terceiro lugar, Pilatos decidiu seguir a vontade da multidão sem Cristo. Aqui nós temos a trágica decisão de Pilatos. Mateus 27, versículo 22. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Ainda em Mateus 27, a partir do verso 26 ao 31, diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado soltar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na sua cabeça,
e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pilatos decidiu seguir a multidão. O que a multidão decidiu, Pilatos consentiu. Querido ouvinte, o evangelho verdadeiro não é aceito pela maioria. Muitos em nossos dias se dizem cristãos, mas não estão demonstrando isso com suas vidas. Talvez você esteja agindo como Pilatos, seguindo o que a maioria acha que é correto, enquanto o correto é o que está escrito na Bíblia. Entenda uma coisa: apenas aqueles que deixam o caminho largo, o caminho da perdição, e se converte a Cristo e o recebe como Senhor e único Salvador, são os que recebem o perdão dos seus pecados, a salvação de suas almas e vão gozar eternamente no céu com Cristo. E você pode ser um. Basta você crer neste exato momento. Creia em Cristo. Se converta a Cristo. Jesus, ele disse em Mateus 7, versos 13 e 14, as seguintes palavras: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em último lugar, nós temos a decisão do malfeitor. Aqui no capítulo 27, versículo 38 de Mateus diz assim: E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E agora eu vou para Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, Jesus, nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor preferiu acreditar que Jesus é o Salvador. Ele reconheceu que estava perdido e que merecia aquela punição. Ele então clama, ele então faz um pedido a Jesus. Ele disse: Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. De todas as decisões que vimos, a decisão sábia, a decisão certa foi a decisão daquele malfeitor. Ele decidiu crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus salvou aquele homem. O que aconteceu com o malfeitor que escolheu a Cristo? Ele foi feito um filho de Deus. Em João capítulo 1:12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que aconteceu com o malfeitor que escolheu a Cristo? Além de ter sido feito um filho de Deus, ele também foi feito um cidadão do céu. Jesus, ele disse em João 14, versos de 1 a 3: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito.
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Da mesma forma, meu querido ouvinte, se você tão somente reconhecer que é um pecador e arrependido do seu pecado, invocar Cristo como seu único Senhor e Salvador, você será feito um filho de Deus e um cidadão do céu. Agora, o que aconteceu com os que rejeitaram e com os que ainda rejeitam a Cristo? Continuaram condenados aos tormentos eternos. Aqueles que morreram sem Cristo foram lançados no inferno. Como diz Salmos 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Este é o fim de todo aquele que decide deixar Jesus fora da sua vida. E você? O que você vai fazer de Jesus?